Paris, 1865. Uma cidade efervescente com novas ideias. Allan Kardec, um respeitado educador, lança O Céu e o Inferno, desafiando séculos de dogmas religiosos. Ele aborda a vida após a morte como um cientista, organizando comunicações espirituais como dados. O livro propõe que céu e inferno são estados de consciência, não lugares. A responsabilidade é do indivíduo, não de uma divindade distante. Assim, a revolução no pensamento havia começado. Por séculos, céu e inferno foram vistos como destinos finais, bem-aventurança ou tormento eterno. O Espiritismo de Allan Kardec desmantela essa dualidade. Céu e inferno, ele diz, são estados internos, reflexos de nossa consciência. O céu é paz e alegria de viver com amor. O inferno, a turbulência da culpa e do egoísmo. A geografia da alma é interna, não cósmica. A religião tradicional divide o universo em anjos, seres de pura luz, e demônios, seres de puro mal, com a humanidade presa no meio. O Espiritismo de Kardec rejeita esse dualismo cósmico. Em vez disso, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, destinados à perfeição através da evolução. Anjos são simplesmente espíritos que avançaram por inúmeras vidas, alcançando grandeza moral e intelectual. Demônios não são eternamente condenados, mas espíritos ainda lutando com a ignorância e o egoísmo. Sua malevolência é temporária, nascida da imperfeição, não de uma natureza imutável. Todo espírito, por mais perdido que esteja, está sujeito à lei do progresso. Não há condenação eterna, apenas uma jornada mais longa e difícil para aqueles que resistem ao crescimento. Bem e mal não são forças externas, mas estágios no desenvolvimento do espírito. O Espiritismo une todos os seres em um único caminho de aprendizado, esperança e eventual iluminação. O universo não é um campo de batalha, mas uma escola. O mito do conflito eterno cede lugar a uma visão de progresso universal. Kardec, sempre o professor, estrutura o céu e o inferno em duas partes, doutrina e exemplos. A doutrina expõe os princípios do Espiritismo, analisando crenças sobre a vida após a morte, dissecando o medo da morte e contrastando ideias espíritas com dogmas antigos e religiosos. É uma estrutura lógica, quase científica, para compreender as leis espirituais. Os exemplos dão vida à teoria, apresentando comunicações reais de espíritos em vários estados pós-morte. Não são contos vagos, mas relatos detalhados, cada um ilustrando as consequências das escolhas terrenas. As duas partes trabalham juntas. A doutrina apela à razão, os exemplos ao coração. Sem ambos, a mensagem estaria incompleta. A estrutura do livro transforma a vida após a morte de um mistério para um processo que podemos estudar e entender. A justiça do Espiritismo não é abstrata, é vivida, experimentada e documentada. Através deste método, Kardec torna o mundo invisível tangível. A vida após a morte torna-se uma extensão natural de nossas vidas morais. O aprendizado substitui o medo. A primeira sessão de Kardec aborda nosso medo da morte, argumentando que a sobrevivência da alma é intuitiva e racional. O Espiritismo transforma o terror do esquecimento na certeza da existência contínua. A morte não é um fim, mas uma mudança de estado. Kardec compara crenças do paganismo ao cristianismo, questionando a justiça da punição eterna por erros finitos. Ele introduz o código da vida espiritual, assim como as leis físicas governam a matéria, as leis morais governam os espíritos. A lei primária é o progresso. Todo espírito está destinado a evoluir. Punição e recompensa são consequências naturais, não decretos arbitrários. O sofrimento é um remédio, uma lição para o crescimento, não uma penalidade.
O purgatório é redefinido como um estado de transição para espíritos imperfeitos, uma fase de aprendizado, não um lugar de tormento. Essa visão conecta conceitos familiares aos princípios de progresso e justiça do Espiritismo. A justiça divina torna-se um processo de educação, não retribuição. A segunda parte de O Céu e o Inferno dá voz aos próprios espíritos. Através de sessões mediúnicas, Kardec documenta relatos em primeira mão da vida após a morte. Cada comunicação é acompanhada da biografia do espírito, ligando a vida terrena à experiência pós-morte. A lei de causa e efeito é revelada nestas histórias, não como teoria, mas como realidade vivida. Os espíritos são categorizados: felizes, medianos, sofridos, suicidas, criminosos e outros. Não são julgamentos, mas ferramentas para compreender as consequências das escolhas. Espíritos felizes descrevem luz e liberdade. Espíritos sofredores falam de escuridão e arrependimento. As vozes são profundamente humanas, expressando surpresa, anseio, remorso e orgulho. Suicidas e materialistas compartilham seu choque e dor, mostrando que o sofrimento é autocriado. Esses relatos tornam as leis espirituais tangíveis, transformando a fé em realidade observável. A vida após a morte torna-se um espelho da alma. Espíritos felizes viveram com caridade e humildade, desfrutando leveza e reencontros após a morte, resultado natural de seu caráter. Já os sofredores sentem dor pelo egoísmo. O alívio só vem com remorso e desejo de mudar. A vida após a morte é uma meritocracia da alma. Cada um colhe o que semeou. A ideia mais revolucionária de Kardec é que a vida após a morte não é um lugar, mas um estado de ser. Céu e inferno não são locais, mas dimensões da consciência, moldadas por nossa condição moral. O mundo espiritual está ao nosso redor, em diferentes frequências vibratórias. Como sintonizar um rádio, experimentamos a realidade com a qual estamos sintonizados. Espíritos felizes vibram em altas frequências, percebendo harmonia e beleza. Isso é o céu. Espíritos sofredores vibram baixo, experimentando escuridão e turbulência. Isso é o inferno. Esses estados não são impostos, mas autocriados, o resultado direto de nossos pensamentos e ações. Nosso ambiente espiritual após a morte é uma extensão de nossa paisagem interior. Se nossa mente é um jardim, nos encontramos em um jardim, se um pântano, em um pântano. A morte simplesmente revela a realidade que nossa alma construiu. Construir nosso céu começa agora, com cada pensamento e ação. A vida após a morte é o desvelamento de nossos verdadeiros eus. Mais de 150 anos depois, o céu e o inferno permanece central para o pensamento espírita em todo o mundo. A obra de Kardec substituiu o medo pela responsabilidade e o dogma pela compaixão. As ideias do livro Céu e Inferno como estados de espírito, a evolução da alma, a ausência de condenação eterna, são fundamentais nas comunidades espíritas em todo o globo. Seus ensinamentos inspiram o trabalho caritativo, vendo o serviço aos outros como um caminho para o progresso espiritual. A ênfase na responsabilidade pessoal capacita os indivíduos a moldar seus próprios destinos. O sofrimento é visto como temporário e educativo, oferecendo esperança e consolo. A pergunta muda de "Por que Deus está me punindo?" para "O que posso aprender para me tornar melhor?" O legado de Kardec é de libertação intelectual e empoderamento moral. Ele transformou a morte de uma fonte de medo em uma oportunidade de crescimento. Sua voz ainda ecoa, ensinando que o céu é construído um pensamento, um ato, um momento de cada vez. No próximo vídeo abordaremos Dupla do Barulho. Antes de desembarcar na França no início de setembro, os jovens de Nova York enviaram uma carta a Kardec.
A exemplo do camponês Hiller e de outros fenômenos em destaque, buscavam o apoio do diretor da Revista Espírita para a divulgação de seus dons e de seus espetáculos. Mas a chancela do autor de O Livro dos Espíritos serviria como um aval para a dupla, tantas vezes alvo de ataques e suspeitas. Incrível, né, pessoal? Então fique ligado e deixe seu like. E se inscreva no canal porque ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até breve!